Hoje nós consideraremos o segundo bloco, né, do versículo 12 ao versículo 26. Consideraremos esse bloco. Como o bloco é um pouquinho grande, eu gostaria de orar antes de a gente dar início aqui, e à medida que a gente for lendo, a gente vai fazendo um comentário, refletindo um pouco sobre o que a palavra do Senhor tem a falar conosco. Amém? Convido a curvar a sua cabeça, concentrar em oração ao Senhor. Pai Santo, nós queremos te louvar, Senhor, primeiramente, porque o Senhor modificou as nossas afeições de sorte que nós olhamos para a Bíblia Sagrada, Senhor, como palavra do Senhor. E nós nos rendemos em desejar ouvir o que o Senhor tem a dizer para nós, para o seu povo, Senhor. E nós estamos aqui nessa manhã para isso, para sermos iluminados pelo seu Espírito através da sua palavra, Senhor. Por isso, suplicamos ao Senhor, fale aos nossos corações. Desejamos te ouvir, Senhor. Nos faça entender, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja para o seu povo, para o progresso da sua obra na face da terra. Suplicamos ao Senhor, ó Deus, dependemos de ti para iluminação e entendimento da sua palavra. Nos ajude. Nós pedimos isso por meio de Cristo Jesus. Amém. Amém? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a soberania de Deus em meio ao sofrimento, né? E como Deus usa isso para o progresso do Evangelho, como isso se desenvolve na nossa vida. É isso que a gente vai ver aqui nesse bloco, do versículo 12 até o versículo 26. Né? E eu já quero ser intencional aqui fazendo uma pergunta. Né? Como a gente vai tratar um pouco de sofrimento, a gente tem muita dificuldade com isso, já quero ser intencional perguntando, né, como você reage quando as coisas saem completamente do seu controle. Quero te ajudar a fazer uma autoanálise, né? Fazer uma reflexão. Como é que você reage quando as coisas saem completamente do seu controle? Talvez você chegou ao mesmo pensamento que eu, que é natural, a nossa tendência humana é natural que a gente faça o quê? Se desespere. É natural que a gente comece a murmurar. Natural que a gente comece a reclamar. É natural que a gente pense em desistir. Você talvez concorde comigo nesse aspecto. Quando você acha que está no controle das coisas e de repente você se vê que saiu do seu controle, você pensa em desistir, você pensa em parar, você murmura, você reclama, você entra em desespero. E aí, já dando início aqui, nós conseguimos ver no início do capítulo 13 do livro de Atos, né, que Paulo é separado por Deus e enviado pela igreja como missionário para pregar o evangelho. Livro de Atos, que a gente está considerando aqui no estudo, Paulo ele é separado por Deus e enviado pela igreja, junto com outros irmãos, para pregar o evangelho. E justamente por Paulo fazer isso com fidelidade, por pregar com fidelidade a palavra de Deus, o evangelho, ele está preso em Roma. Conforme o nosso irmão na semana anterior introduziu aqui para a gente. Ele, por ser fiel àquilo que ele foi comissionado para fazer, ele foi preso. Está vendo como isso daqui se encaixa com aquilo que eu intencionalmente iniciei falando? Como que a gente reage quando as coisas saem do nosso controle? Porque ele é separado por Deus, enviado pela igreja para pregar o evangelho, e aonde ele vai parar? Na cadeia. Ele vai parar na prisão. E é de lá, da prisão, que ele não entra em desespero, como normalmente a gente faz. É da prisão, é de um cenário de privação que ele não começa a murmurar. Ele não começa a entrar em colapso. Ele não fica desesperado porque ele está preso. Ele não fica, pensando em desistir. Muito pelo contrário. Paulo, ele escreve essa carta aqui dos Filipenses para a igreja de Filipos, mostrando que o sofrimento também é um método usado por Deus para o avanço do evangelho.
Perceba que às vezes a gente não olha assim, que as coisas que saem do nosso controle não saem do controle de Deus. Paulo entendeu isso perfeitamente. Ele entendeu que o fato dele estar ali não era uma atipicidade, não fugia do plano e do propósito de Deus. E é justamente por entender isso que ele não reclama, que ele não murmura, que ele fica tranquilo para continuar progredindo, né, no testemunho da palavra do Senhor. Então, ao olharmos para a experiência de Paulo na prisão, nós notamos como Deus transforma as nossas crises em oportunidade. Como Deus transforma os nossos sofrimentos em oportunidade de testemunho. O texto nos mostra 3 maneiras de perceber o progresso do Evangelho. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. Dos versículos 12 ao versículo 14 está o primeiro progresso. Versículo 12 diz assim, ó: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, na realidade, contribuído para o progresso do Evangelho. Olha como Paulo dá continuidade nessa carta que ele iniciou, né, muito bem exposta pelo nosso irmão Alex. Ele continua esse bloco aqui de forma maestral. Observe ali no versículo que tem uma expressão, né, que é magnífica. Olha o que diz ali, ó, na realidade. Na realidade. Ou seja, ao contrário. E a pergunta que a gente precisa fazer aqui é: o que aconteceu com Paulo? Porque olha o que o texto diz. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, na realidade, contribuído para o progresso do Evangelho. E a pergunta natural que a gente faz é: o que é que aconteceu com ele? O que é que aconteceu com Paulo, que ele está dizendo? Ao contrário, na realidade, isso serviu para o progresso do Evangelho. Se nós olharmos, né, se a gente relembrar um pouquinho aqui o que eu disse anteriormente, capítulo 13, ele é enviado como missionário e agora, por ser fiel ao Senhor, ele está preso. Então, o que aconteceu com Paulo? Paulo está preso. Paulo está na prisão. Paulo está privado. E o plano aqui, né, nós podemos dizer isso, que o plano do diabo, que o plano de Roma era parar o pregador. Era calar Paulo, por causa da mensagem do Evangelho. Só que o que eles não sabiam é que o fato de Paulo estar preso fazia plano de Deus, fazia parte do plano de Deus. Paulo está preso, Paulo está privado ali, né, de fisicamente poder se locomover, poder pregar livremente, mas o que eles não entendiam, o que Roma não entendia, o que o diabo não entendia, é que isso fazia parte do plano de Deus. Fazia parte do propósito de Deus. Eles queriam calar Paulo, queriam calar o pregador, mas o que eles não sabiam é que isso estava contribuindo para o plano de Deus. Isso estava contribuindo para o avanço do Evangelho. Isso estava contribuindo para que a palavra de Deus viesse a progredir. É o que Paulo diz. Ao contrário, na realidade, contribuindo para o progresso do Evangelho. Então, Paulo está informando que aquilo que aconteceu com ele, o fato dele estar preso, progrediu, aliás, contribuiu, ao contrário, contribuiu para o progresso do Evangelho, para que o Evangelho avançasse, para que o Evangelho progredisse. E olha o versículo 13, como isso se desenvolve. Olha lá, ó, como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e aos demais que estou na prisão por causa de Cristo. Está vendo? Ele começa falando, a minha prisão, o fato de eu estar preso, o fato de eu estar sendo privado, isso, ao contrário do que é normal de se pensar, né? Parece que os planos foram frustrados, parece que deu tudo errado. Não, ao contrário, o efeito foi diferente. O fato de eu estar preso contribuiu para que o Evangelho chegasse aonde ele ainda não tinha chegado. Lembra da ordem de Jesus? Vão por todo mundo, preguem o Evangelho a toda criatura. Né? Então existe uma missão de Cristo Jesus para o seu povo. E Paulo entendia isso perfeitamente. Paulo é enviado em missão. Ele, né, talvez pensava que pregaria livremente, mas agora ele está preso. Mas ele não entende isso como uma parte, né, como uma missão à parte
do plano de Deus, mas faz parte do plano de Deus. Ele está preso ali para quê? Para pregar o evangelho. Eu quero te chamar, para refletir um pouco sobre essa cena aqui, que está nesse versículo 14. Aliás, nesse versículo 13. Paulo está acorrentado aqui, essa prisão de Paulo ele está preso, no palácio, no império ali romano. Então era um tipo de prisão diferente da que a gente está acostumado. A prisão de Paulo ali, ele tinha um soldado acorrentado com ele 24 horas. Então Paulo tinha um soldado acorrentado com ele 24 horas ali, soldado do lado dele, aguardando, um soldado da guarda pretoriana, então ficava ali 24 horas montando guarda. Então os guardas trocavam de turno, mas Paulo não trocava mensagem. Os guardas trocavam de turno e está Paulo falando do Senhor. Os guardas trocavam de turno e está Paulo pregando sobre Cristo. Os guardas trocavam de turno e está Paulo orando. Está Paulo buscando ao Senhor. Está Paulo pregando. Está Paulo falando de Cristo. Ou seja, Cristo norteava a vida de Paulo, independente de onde ele estivesse. Então Paulo está na prisão e os soldados conhecem sobre Cristo porque Paulo não para de falar desse Cristo que o alcançou. Paulo está na prisão privado, mas a mensagem não está privada. Então Paulo ele persevera. Paulo ele continua constantemente cantando. Paulo continua constantemente pregando. Paulo continua constantemente informando aqueles que estão próximos a ele sobre o evangelho. Então Paulo está ali na prisão, os soldados saíam de turno e diziam um para o outro: aquele homem não é um criminoso. Foi o que a gente viu aqui no estudo no livro de Atos. A constatação daqueles homens que estavam junto com Paulo era de que ele não era um criminoso. Como diferente da realidade que muitas das vezes a gente enfrenta. Existem pessoas que são presas justamente por cometer um crime. Mas os soldados que estavam acompanhando Paulo 24 horas perceberam que Paulo não estava preso justamente. Ele estava preso injustamente, ao ponto deles falarem: ele só está aqui por causa de um tal de Cristo aí. Por causa de um tal de Cristo aí que ele fala que ressuscitou. Então ficou conhecido por todos aqueles que estavam próximos de Paulo, que tinham contato com Paulo, que Paulo estava preso por causa do evangelho. Então perceba, Paulo não vê isso como algo que não trouxesse benefício para o avanço do reino de Deus. Ele vê a sua prisão, ele vê o seu sofrimento como uma estratégia que Deus está utilizando para fazer com que o evangelho avance, para fazer com que o evangelho progrida. É isso que ele está fazendo. Então ele continua anunciando o evangelho. O evangelho entrou no palácio imperial através de um homem que estava preso. O evangelho entrou em um lugar que talvez de outra forma não entraria, porque um homem que estava preso primeiramente em Cristo se sujeitou ao Senhor e permaneceu fiel ao testemunho de Cristo Jesus. Então Paulo ele olha com essa ótica no versículo 13, nós vemos aqui, ele diz para a igreja, ele não está se comportando como um preso, mas ele está se comportando como um servo de Cristo Jesus. Ele está encorajando a igreja e está dizendo: eu quero que vocês saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu, o fato de eu estar preso tem contribuído para o avanço do evangelho, cara. Tem contribuído para o avanço do reino de Deus. Mas o progresso não parou dentro do palácio. Ele se espalhou também para o lado de fora. O progresso do evangelho não parou apenas lá no império, mas ele também se espalhou pela igreja. Vejamos juntos no versículo 14. Diz assim, a maioria dos irmãos, por causa da minha prisão, tornou-se confiante no Senhor e anunciava a palavra com maior ousadia e destemor. Olha o que aconteceu. Paulo está descrevendo ali para a igreja que o fato de ele estar preso contribuiu positivamente para o progresso do evangelho. A preocupação do Paulo é unicamente essa. Ele não está preocupado com a sua privação física, com o seu conforto físico, mas ele está extremamente preocupado com o evangelho. Isso daqui encanta, cara. Paulo ele vivia unicamente para isso. E olha o que ele diz no versículo 14. A maioria dos irmãos, por causa da minha prisão, tornou-se confiante no Senhor
e anuncia a palavra com maior ousadia e destemor. Então, a prisão de Paulo, que deveria colocar medo na igreja, é porque pensa, se alguém que está pregando o evangelho é preso, vou pregar. É lógica construir assim. Se alguém está pregando o evangelho e é preso, vou pregar também? Obviamente não. Né? Então, essa coragem de Paulo aqui trouxe, né, um efeito positivo para a igreja. A igreja se tornou mais confiante no Senhor, apesar dos problemas, apesar do aprisionamento, apesar do sofrimento. Então, a prisão de Paulo, que deveria colocar medo na igreja, constrangiu os irmãos, né? Convenceu os irmãos a terem mais coragem e confiança no Senhor. Então, o fato de Paulo estar preso contribuiu para o avanço do evangelho, não apenas dentro do palácio, mas também do lado de fora. Isso constrangeu a igreja a ser mais corajosa, a ser mais confiante no Senhor, apesar das dificuldades. Em outras palavras, o exemplo de Paulo, o exemplo dele, fez com que os irmãos perdessem o medo de Roma. Fez com que os irmãos que outrora tinham medo, né, da Roma, que era a maior potência naquela época, fez com que os irmãos não considerassem Roma isso tudo. Isso daqui é maravilhoso, né, porque parece muito simples, parece muito pouco, mas não é. O fato deles perderem medo de Roma é porque agora eles estão mais confiantes no Senhor. Não nas suas próprias capacidades, mas agora ficou mais evidente, mais claro para esses irmãos que Cristo está acima de Roma. Que o evangelho está acima do poder de Roma. Foi aquilo que Cristo disse: não tenham medo do que podem fazer o homem a vocês. O homem pode apenas matar. É o máximo que os homens podem fazer, matar. Mas temam aquele, né, que pode, até depois de matar, continuar matando, né, matar a alma e lançar no inferno. Então, o temor dos irmãos deveriam ser acima da morte física ao Deus que os salvou. E Paulo demonstra isso na prática. E os irmãos aqui agora perdem o medo de Roma, mas confiam no Senhor. Ou seja, Deus usou o sofrimento e a perseverança de Paulo para despertar um exército de pregadores, para despertar um exército de irmãos comprometidos com a pregação do evangelho, com ousadia e destemor. E aí eu queria ler com vocês aqui o significado dessa palavra ousadia e destemor. Essa palavra aqui, ousadia, é o mesmo que maior determinação. O fato de Paulo ter ficado preso, o fato de Paulo ter permanecido no Senhor, apesar, né, de estar preso, trouxe maior ousadia e determinação aos irmãos. A ideia aqui é de uma firmeza inabalável. Essa palavra aqui, ousadia, maior determinação, tem uma ideia de firmeza inabalável, de alguém que tomou uma decisão e não vai mais voltar atrás. Então, o fato de Paulo estar preso ali e não retroceder, isso trouxe um despertamento nos irmãos, de sorte que a partir daí eles decidiram a permanecer pregando o evangelho e a não voltarem, ainda que isso custasse a vida deles. Esse foi o efeito. Isso é o que significa aqui com maior ousadia e determinação. Significa que eles não pregavam mais de forma tímida ou indecisa. Significa que agora os irmãos, né, pregadores não pregavam mais com constrangimento ou com vergonha, né, de serem mortos por Roma, mas agora eles pregavam com ousadia, com maior determinação. Eles estabeleceram um compromisso firme de que a mensagem precisava ser ouvida, independente das consequências ou da oposição. Eles entenderam isso claramente. Isso ficou claro para esses irmãos, que a mensagem precisava ser pregada independente das consequências e da oposição. E a outra palavra aí, destemor, significa literalmente sem medo. Literalmente sem medo.
Eles perderam medo. Através da experiência que eles tiveram ali com o seu líder, né, com Paulo ali, de ser ousado, de não ter medo de Roma, despertou nos irmãos coragem. Despertou nos irmãos coragem para pregar, despertou nos irmãos coragem para continuar avançando, progredindo na proclamação do Evangelho. Agora, eles pregam numa colônia romana. E pregar numa colônia romana, ou na própria capital de Roma, onde o imperador exigia adoração suprema, isso exigia coragem de morte. Porque se o imperador não fosse adorado como Senhor, ele dava uma sentença de morte. Então agora eles estão pregando sem medo da morte, apesar de saberem que eles corriam risco de morrer. Apesar de saber que eles poderiam receber uma sentença de morte pelo imperador. Porque agora eles consideravam Cristo como o único Senhor. Então despertou coragem nos irmãos. E eu quero aplicar essa verdade para as nossas vidas. Eu quero dizer que para o Evangelho continuar avançando através de nós, através da igreja, não depende de circunstância perfeita. Paulo entendeu isso perfeitamente. Às vezes a gente fica esperando ser formado em teologia. Às vezes a gente fica esperando receber uma oportunidade para pregar aqui na frente. Às vezes a gente fica esperando uma oportunidade de ter mais tempo para falar do Senhor. Mas aqui fica claro para nós que o avanço do Evangelho não depende de circunstância perfeita. Às vezes a gente idealiza muita coisa para a pregação do Evangelho. Não precisa de cenário perfeito para a gente pregar o Evangelho. Perceba que Paulo, ele pregou livremente enquanto estava livre, mas ele ficou privado e continuou pregando. Ele pregou enquanto estava livre e pregou também enquanto estava privado. Então, para proclamação, para avanço do reino, para avanço do Evangelho, nós não precisamos de circunstâncias ideais, de circunstâncias perfeitas. Deus não desperdiça nenhuma de nossas crises. Deus não desperdiça nenhuma de nossas dificuldades. Deus não desperdiça. Às vezes, nós nos perguntamos, por que Deus permitiu que eu passasse por esse problema na minha saúde? Não é assim que a gente às vezes questiona, que a gente pergunta? Por que é que Deus permitiu que eu passasse por esses problemas na minha saúde? Por que que Deus permitiu que esses planos dessem errado? Por que que Deus permitiu eu ir para esse ambiente tão difícil no meu trabalho? Por que que Deus permitiu essa hostilidade na faculdade, no curso que eu estou fazendo? Por que Deus permitiu tanta dificuldade? Às vezes é essa a nossa pergunta. Mas eu quero reafirmar algo aqui, que fica claro aqui para a gente no texto. Nós estamos exatamente onde Deus quer. Nós estamos exatamente onde Deus quer. Perceba que Paulo, ele pregou o evangelho estando livre, e ele pregou o evangelho também na prisão. Saiu do controle dele, mas não saiu do controle de Deus. Ele entendia que aonde ele estivesse, ele era um missionário. Essa que deve ser a nossa consciência. Nós devemos ter uma consciência de que nós estamos aqui nessa terra em missão. Nós somos um missionário, nós não dependemos de circunstâncias perfeitas para pregarmos o evangelho. Se Deus te colocou num trabalho difícil, foi para que você pregasse o evangelho lá em meio à dificuldade. Se Deus te colocou com um problema na sua saúde, de sorte que você constantemente precisa ir aos médicos, cara, você está no local perfeito para isso, para pregar o evangelho. Se você está passando por dificuldade no seu trabalho, é o cenário perfeito para você pregar o evangelho. Você não precisa de cenário perfeito para pregar o evangelho, simplesmente pregue. Você está exatamente onde Deus quer que você esteja. Só que agora a grande questão é, você acredita nisso? Você acredita mesmo que Deus está no controle da sua vida, embora você tenha perdido esse controle, de sorte que aonde Ele te colocou, você deve ser um porta-voz da palavra de Deus? Você acredita nisso?
Você acredita que você é um missionário, que você é um peregrino? Você acredita que isso daí não é só para quem está aqui à frente pregando, para os pastores, para os presbíteros, para os diáconos? É para você como igreja? Você acredita que onde Deus te colocou você é um missionário? Você deve pregar Cristo. Você deve falar do Evangelho. Deus te colocou lá de forma intencional. Você acredita nisso? Se você acredita, eu quero te convocar. Eu quero te incentivar a testemunhe, cara. Testemunhe. Seja intencional na proclamação do Evangelho. Fale das verdades que te alcançou, cara. Fala que Deus providenciou salvação para a humanidade que está perdida por meio de Cristo Jesus, através da sua vida, morte e ressurreição. Pregue o Evangelho, cara. É o Evangelho que tem motivado a sua forma de viver. Nós devemos fazer uma autoanálise. Nós devemos refletir sobre a nossa vida. É a mensagem aqui que o nosso pastor pregou para a gente. A gente precisa compreender que Deus nos salvou para um propósito. Deus nos salvou, nos trouxe salvação para um propósito. E o propósito de Deus é esse: fazer com que o seu reino avance, seja sem dificuldade, seja com dificuldade. Toda a nossa vida pertence ao Senhor. Toda a nossa vida deve ser para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas de que Deus tem salvado a humanidade desde sempre, através da vida, morte e ressurreição de Cristo Jesus. Existe perdão, existe reconciliação, cara. Você acredita nessa salvação que te alcançou e que Deus ainda continua salvando os homens? Se você acredita, isso deve te incentivar, te encorajar a ir, a pregar a tempo, em fora de tempo, seja no trabalho, seja em casa, seja na rua, seja na vizinhança, na faculdade, em todos os lugares. Você está no lugar ideal, propício, perfeito. Deus te colocou exatamente onde você está, com o propósito de fazer o Evangelho avançar, de fazer o Evangelho progredir, de fazer o Evangelho continuar. Mas o texto nos mostra que o sofrimento de Paulo não era apenas físico. Eis aí a grande questão. Ele está preso. Talvez a gente olhe, né, falando de sofrimento, ninguém está confortável estando preso, principalmente tendo uma pessoa presa a você 24 horas. Ninguém está confortável. Então, Paulo está sofrendo. Mas apesar do seu sofrimento, ele continua pregando o Evangelho. Mas o texto não termina aí, não fala de um sofrimento apenas físico. Fala de um sofrimento também emocional. Né? Paulo, né, o texto mostra que o sofrimento de Paulo não era apenas físico, logístico, por estar preso, mas havia também um sofrimento emocional, relacional acontecendo nos bastidores. É o que vai dizer na continuidade. E assim a gente continua para o segundo ponto. Versículo 15 diz assim, ó: é verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. 16. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Paulo aqui consegue identificar que existem duas classes de pregador. Através da sua experiência, se levantam os pregadores com maior ousadia, com maior destemor. Mas volta, por favor, no versículo 14. Olha o que ele diz lá, ó. A maioria dos irmãos. A maioria dos irmãos, que quando observaram que Paulo estava sendo preso pelo Evangelho, começaram a pregar de boa vontade. Começaram a pregar com amor. Começaram a pregar entendendo e cooperando, conforme o Alex falou. Né? Eles financiavam, né? Eles cooperavam, contribuíam, ofertavam na vida de Paulo. Só que não existia apenas essa classe. Existia duas classes e Paulo identifica isso. Paulo identifica, né, que existem dois pregadores, dois grupos de irmãos com motivações diferentes. O grupo do amor, que entendia a dor de Paulo e cooperava, e o grupo da dor, que é o que ele descreve no versículo 17. Olha lá, ele diz assim, ó: aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem aumentar a minha aflição na prisão.
Então, Paulo identifica que existe dois tipos de irmãos, né? Dois tipos de pregadores na igreja. Os pregadores que, por amor, entendem a dor de Paulo e contribuem, e os outros que aproveitam a oportunidade para se autopromoverem e até mesmo destruir, acabar, prejudicar a reputação de Paulo. Então, quero te convidar a pensar comigo, pensa comigo no que está acontecendo aqui. Paulo está preso, limitado por corrente, e os irmãos ou líderes, né, há quem diga que sejam líderes porque são pregadores, né, então a igreja ali estruturada considera-se que quem prega, né, à frente da igreja são irmãos que são líderes, que têm responsabilidade, tanto que no iniciozinho ele fala, né, aos presbíteros, né, aos diáconos, então ele está possivelmente aqui se referindo aos líderes da igreja. E aí Paulo identifica que no meio dos líderes que estão pregando, existem uns que pregam por amor, e existem outros que pregam para se autopromoverem. Existem outros que estão pregando diante da igreja para destruir a reputação de Paulo, para atacar a reputação de Paulo. Então Paulo identifica esses dois tipos de pregadores. Eles queriam ferir os sentimentos do apóstolo e causar inveja nele, causar aflição nele. Foi o que a gente leu no finalzinho do versículo. Olha lá, ó, aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem aumentar a minha aflição na prisão. Então Paulo identifica esses dois tipos de pregadores na igreja. O fato dele estar preso levantou, né, incentivou a igreja a pregar, mas no meio dessa pregação existiam motivações legítimas e existiam motivações falsas. Paulo identifica isso e agora pensa, Paulo está preso, privado, e ainda existem irmãos que até pregam corretamente, mas estão tentando acabar com a reputação dele. Estão tentando se autopromoverem, aproveitando que na ausência dele, o que é que os irmãos vão fazer? Vou me autopromover aqui. Vou demonstrar que eu sou melhor do que Paulo. Né? Então, Paulo identifica isso. E aí, pensa comigo. Né? Se você, né, líder de uma igreja, está pregando para a igreja, está servindo essa igreja, está educando a igreja, né, você está pregando constantemente, ensinou, de repente formou esses líderes e agora na sua privação os líderes estão em oposição a você. Estão contra a sua reputação. Então pensa como fica a emoção de Paulo. Então pensa como que Paulo possivelmente estaria. Humanamente falando, Paulo tinha todos os motivos aqui, tinha motivos suficientes para se frustrar. Paulo tinha motivos suficientes para ficar amargurado. Paulo está sendo traído. Os caras estão prejudicando, tentando prejudicar a reputação dele, estão tentando fazer com que ele sofra mais na prisão, estão tentando gerar aflição, estão pregando por ambição egoísta, estão tentando despertar em Paulo inveja. Nós somos melhor do que ele, aonde ele foi parar, pô? Ele é um insensato, foi parar na prisão, nós somos melhor do que ele. Né? Então, assim, possivelmente, eles estão pregando com essa motivação, né, de demonstrar que são maiores do que Paulo. Então, humanamente falando, Paulo tinha todos os motivos para se frustrar, para ficar amargurado, para murmurar, para se irar e até mesmo tentar se defender. Mas não é isso que Paulo faz. Não é isso que Paulo faz. Ele está tão comprometido com o evangelho que no versículo 18, olha como ele responde. Olha como ele responde. Mas o que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos, seja por motivos verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. Então pensa no sofrimento de Paulo, pensa no que esses caras tinham como propósito de fazer, de prejudicá-lo. Mas aí Paulo, ele começa, né, de uma forma muito madura respondendo a isso que está acontecendo, a esse cenário que está acontecendo. Olha o que ele diz. O que importa? O que importa? É pergunta que a gente deve fazer, considerando o cenário de sofrimento, das traições, de prejuízos, de dificuldades. Né?
as emoções de Paulo estão sendo afetadas. Ele não nega o sofrimento, mas ele diz o que importa, cara. O que é mais importante? Tá vendo? Ele classifica a importância. O que é mais importante? O que é que eu considero mais importante? Os meus sentimentos? A minha reputação? Não. Não é isso que é mais importante. O que realmente importa é o que ele diz na continuidade do versículo. Olha lá, ó. Seja por motivos verdadeiros ou seja por motivos falsos, Cristo está sendo pregado e por isso eu me alegro. Cara, isso daqui é uma descrição de uma maturidade assim que só o Espírito de Deus pode produzir na vida de um crente. Só o Espírito de Deus pode produzir na vida de um crente. Ele para de olhar para o sentimento dele. Ele não despreza que ele sentiu o fato dele ser traído e vê que no meio dos irmãos, tinham irmãos que estavam motivados erradamente, estavam com motivações falsas. Isso não priva ele. Ele fala, cara, o que importa? O que importa é que, apesar de os irmãos estarem com as motivações erradas, a mensagem é correta. Paulo não se preocupa aqui com a motivação, porque ele sabe, né, que ele está privado, está na cadeia, ele não vai poder fazer nada. Mas a preocupação dele é que a mensagem está correta. Ele não está preocupado com as suas emoções, não está preocupado acima do evangelho com a sua reputação. Ele está preocupado apenas com uma coisa: Cristo está sendo pregado. Nisso eu me alegro. O evangelho está avançando, seja através de irmãos com motivações verdadeiras, seja através de irmãos com motivações falsas. Cristo está sendo pregado. O evangelho está avançando, o evangelho está progredindo e por isso ele se alegra. E por isso ele se regozija. Paulo entendeu que Deus é poderoso para usar até as motivações erradas para cumprir os seus propósitos certos. Deus é poderoso para até mesmo fazer com que as motivações erradas cumpram os propósitos corretos, cumpram os propósitos de progresso do Evangelho, do progresso de Cristo. Há quem diga, eu concordo, que Deus escreve certo por linhas tortas. Há quem diga, eu concordo a partir daqui. Porque parece que as motivações são erradas, então, vamos calar esse pessoal, não, mas vamos observar. Eles estão pregando a Cristo? Se eles estão pregando a Cristo, ainda que isso afete a minha reputação, eu vou me alegrar. Porque Deus é poderoso de fazer até mesmo aquilo que está fora do meu controle, contribuir para o avanço do Evangelho, para a pregação de Cristo Jesus. Então isso é o mais importante na vida cristã. Na vida cristã, nós devemos considerar a proclamação do Evangelho acima dos nossos sentimentos, acima da ferida aos nossos sentimentos. Pois quando a nossa vida está centrada em Cristo, nós somos libertos da necessidade de aprovação humana. Quando a nossa vida está completamente comprometida com Cristo, Deus nos liberta. Deus nos tira da escravidão da aprovação humana. E a nossa igreja não depende, nós como igreja não dependemos de como as pessoas nos tratam. Nós não dependemos de como as pessoas estão nos avaliando. Nós não dependemos. A avaliação de coração pertence ao Senhor. É Deus que sonda e conhece os corações, é Deus quem pode mudar. Mas o que cabe para nós é entender que, apesar das motivações erradas, o reino de Deus continua avançando. Apesar da forma como as pessoas nos tratam, ou nos ferem, ou às vezes prejudicam os nossos sentimentos, uma coisa mais importante está acima de tudo isso: o Evangelho continua progredindo, o reino de Deus continua avançando. Quando nós entendemos que Deus governa as nossas crises e até os nossos sentimentos feridos, o nosso olhar sobre o amanhã passa a mudar. Nosso olhar sobre aquilo que vai acontecer na nossa vida daqui para frente passa a mudar. Quem tem o presente guardado por Deus não teme o que vai acontecer depois. Não fica com medo do futuro. E é exatamente isso que vai acontecer no progresso. Isso conduz a gente para o terceiro e último ponto, que está no versículo 19,
que vai até o 26, diz assim, pois sei que serei liberto por causa das orações de vocês e da provisão do Espírito de Jesus Cristo. 20, aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a coragem de sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Percebe a profundidade disso aqui? Percebe a profundidade disso que a gente acabou de ler aqui? Paulo está informando que ele está prestes a morrer. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo. Ele está prestes a morrer, ele está em um tribunal romano. A sentença dele poderia ser soltura ou decapitação, morte. Ou ele seria solto, ou ele seria morto. Só que ele constrói o entendimento de forma incrível. Ele diz, pois sei que serei liberto por causa das orações de vocês e da provisão do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado, ao contrário, com toda a coragem de sempre. Também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Em outras palavras, ele está dizendo, eu não tenho medo do veredito de César. Eu não tenho medo de estar diante de César e ser decretado como alguém digno de morte. Eu não tenho medo, por quê? Ele entendeu que o futuro dele estava garantido diante do Senhor. Ele entendeu que o seu futuro estava preservado pelo próprio Deus. Ele entendeu que Deus estava guardando a sua vida. Ele entendeu isso. Se ele continua vivo, ele diz, Cristo será engrandecido. Se eu continuar vivo, se eu continuar aqui nessa terra, Cristo vai ser engrandecido. Como? Através disso que ele acabou de construir. Através das pessoas que me rodeiam. Onde estiver, eu vou estar pregando. Então, Cristo é engrandecido disso. E se eu morrer, é lucro para mim. Se eu morrer, o evangelho vai continuar progredindo, vai continuar avançando. Ou seja, ele vai continuar engrandecendo a Cristo tanto na vida quanto na morte. E a pergunta que surge é, por que ele temia? Por que ele não temia o futuro? Se é notório, que nós, seres humanos, temos medo, das consequências de pregar. Temos medo da morte. A pergunta que a gente deve fazer é, por que Paulo não temia a sentença de César? É o que ele a soltura, a sentença de César. Por que ele não temia o veredito de César? O versículo 21 descreve de forma magnífica. Olha lá, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A gente tem medo da morte, a gente tem medo daquilo que pode nos acontecer, que a gente não vive isso. A gente não acredita que o fato de a gente estar vivendo tem esse propósito de glorificar a Cristo, de fazer o evangelho progredir, de fazer o evangelho avançar. Mas Paulo, ele descreve aqui o porquê que ele não teme o veredito de César. Por que ele não teme o veredito de morte? Porque o viver para ele é Cristo, ele vive para Cristo. E morrer para ele é lucro. Morrer para ele é benefício, é vantagem. E essa daqui é a matemática do reino. Se eu viver, tenho mais tempo para servir a Jesus, tenho mais tempo para pregar, tenho mais tempo para anunciar o evangelho. Se eu morrer, eu vou estar com ele para sempre. Se eu perder a minha vida, eu já sou dele. Minha vida está guardada nele, meu futuro está guardado nele. Então, na vida, eu vou contribuir para que o evangelho avance. Mas se eu morrer, eu vou para o meu Senhor. Se eu morrer, eu vou para diante de Deus. Se eu morrer, para mim é lucro, porque a morte não é minha inimiga, ela é minha amiga. Ela vai me levar para diante do Senhor, porque o meu Senhor venceu a morte. Era por isso que ele não abria mão do evangelho, ele não abria mão da ressurreição, porque ele acreditava que ele já passou da morte para a vida.
Por isso que ele diz: o viver para mim é Cristo, e morrer para mim é lucro. E vejam o progresso do pensamento de Paulo no versículo 22, ele continua: entretanto, se continuo vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, então já não sei o que escolher. Perceba que Paulo, ele está totalmente voltado para o Senhor. Olha o que ele diz, né? Ele continua, se ele continuasse a viver, para ele não é um peso permanecer na vida. Para ele não vê a vida como um peso de ser vivida, um castigo da parte de Deus, ou apenas um conforto pessoal. Ele não olha para a vida que ele vive como um benefício pessoal, muito pelo contrário. Está vivo o sinônimo da produtividade espiritual na vida dele. Paulo aqui, ele chama de fruto do meu trabalho. Olha o que ele diz, ó, terei fruto do meu trabalho. Ele fala que a vida para ele, viver, estar vivo, Deus conservar a vida dele, é progresso, é produtividade para o evangelho, porque ele vai continuar servindo, vai continuar falando, vai continuar encorajando. Então ele não vê a vida como um peso, mas vê como um privilégio, uma oportunidade de pregar o evangelho. Cara, é assim que nós temos visto a nossa vida. Se ele estiver respirando, a vida dele tem que gerar frutos para o reino. Você tem refletido sobre isso? Deus te deu fôlego de vida, você está respirando, você está com saúde, com vigor. Sua vida tem gerado os frutos para o reino de Deus. Sua vida tem constrangido as pessoas ao ponto de as pessoas se sentirem incentivadas a se voltarem para Deus. E Paulo diz, na continuidade, que ele enfrenta um grande dilema. Versículo 23 e 24. Olha lá, ó. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça vivo. Ou seja, Paulo abre o seu coração e mostra o seu grande desespero. Paulo abre o seu coração e diz que para ele, pessoalmente falando, morrer e estar com Cristo seria infinitamente melhor. Morrer e estar com Cristo seria infinitamente melhor. Ele é de Cristo. Ele está em Cristo de uma vez por todas. Mas ele olha para a igreja. Ele olha para o povo de Deus e toma uma decisão baseada no amor e não no egoísmo. Ele não está pensando em si, mas ele está pensando no povo de Deus. Ele está pensando naqueles que podem ser edificados através da sua vida. Ele está pensando naqueles que podem ser salvos através do evangelho que ele está anunciando, que ele está pregando. Então ele toma uma decisão não baseada no egoísmo, mas baseada no amor. Ele escolheu o que era melhor para os irmãos e não para ele. Ele conclui de forma fenomenal o seu raciocínio nos versículos 25 e 26, dizendo assim, ó, convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença com vocês outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Aqui ele fecha de forma brilhante. Ele fecha de forma fenomenal. Ele começa o versículo 12 falando sobre o progresso do evangelho, através da sua vida, através da sua prisão, e agora ele termina o versículo 25 falando sobre o progresso e a alegria da fé, do propósito que se desenvolvia na vida dos próprios irmãos. Então ele começa falando de progresso, ele conclui falando de progresso. E esse é um progresso completo. Nós vemos aqui um progresso completo. O evangelho avançando no palácio romano, através dos sofrimentos de Paulo, e o evangelho também avançando no coração da igreja, através da sua dedicação e do seu serviço. Nós vemos nitidamente isso acontecendo. E eu quero aplicar para as nossas vidas. Para nós, a vida de Paulo fica um confronto. Eu quero que você reflita comigo, né, o que é que tem controlado as nossas decisões sobre o futuro. O que é que tem controlado as nossas decisões sobre o futuro? É o medo do amanhã?
É a busca desesperada pelo conforto. O que é que tem controlado as nossas decisões para o futuro? Será que são as coisas passageiras ou o progresso do Evangelho que é eterno? Nós devemos refletir sobre essas verdades, porque uma vida verdadeiramente centrada no Evangelho de Cristo, centrada em Cristo Jesus, descansa na eternidade, perde o medo do futuro e ganha total liberdade de amar e servir os irmãos, independente das circunstâncias. Paulo transformou aqui a prisão em um templo. Paulo transformou aqui as mágoas em motivos para se alegrar. Paulo, ele aqui se alegra apesar do medo da morte. Paulo ele tem certeza que o viver é lucro. Paulo tem certeza que se ele vive, ele continua pregando. Se ele morre, ele vai para junto do Senhor. Nós deveríamos sair daqui hoje fazendo uma autoanálise. Deveríamos sair daqui hoje refletindo. Eu tenho visto o meu sofrimento como uma oportunidade para testemunhar do Evangelho de Cristo. Eu tenho visto o meu sofrimento, aquilo que sai do meu controle, como Deus controlando para que isso se torne um testemunho. Devo permanecer focado nos meus sentimentos feridos pelos irmãos da igreja ou no progresso do Evangelho? A gente deve sair daqui hoje refletindo sobre isso. O que é mais importante, os meus sentimentos, aquilo que me aconteceu por causa dos irmãos ou o avanço do reino de Deus? A minha vida está centrada em Cristo ou só replico o versículo 21, onde ele diz que o viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro? Será que a nossa vida está realmente centrada no Evangelho de Cristo? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus tem um compromisso com o avanço do Evangelho, ainda que nos cause dor e sofrimento. Que o Senhor nos ajude a sermos agentes do progresso do Evangelho. Amém? Oremos ao Senhor.